boa noite, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Bom, hoje a gente começa, né? Eu não estou muito acostumado com esse esquema de aulas da noite toda, né, pessoal? Mas efetivamente, como a gente já está vencendo o nosso conteúdo, não vai ser necessariamente a noite toda, vamos ser bem sinceros. Eu vou passar a atividade, vamos conversar sobre o nosso conteúdo, né? Vou passar a aula, a matéria que falta, vou conversar sobre o que falta do conteúdo. E daí, no que seria a segunda aula, eu vou passar para vocês fazerem a atividadezinha, que já está lá no Moodle para vocês, que vocês vão ter que postar para mim um formulário e que vai ajudar na composição da nota bimestral, ok? Então, começando assim, o que eu diria para vocês? Bom, pessoal, hoje é o nosso último dia de aula, porque seria na semana que vem, por conta dessas aulas alternadas, então eu não tenho aula com vocês mais antes da prova, tá? Então a gente tem esse último dia, que seria o nosso encontro hoje, né? Se fosse aquela aula presencial, né? Era o dia que rolava o amigo secreto, o salgadinho, toda aquela coisa, que ficou prejudicado, e já vai fazer uns 2 anos que isso não acontece, né, pessoal? Efetivamente é o segundo ano que isso não acontece, né, ou o quarto semestre que isso não acontece, tá? Então, tomara que o ano que vem a gente consiga voltar com tudo 100%, né, não vamos ter mais desculpas, né, a pandemia já está meio que permitindo que isso aconteça, né, eu não estou dando aula presencial em nenhum lugar ainda, estou dando aula só do meu escritorinho aqui ainda, pessoal, mas eu acredito que, apesar de estar trabalhando no NPJ já regularmente aqui, na aula não, a aula eu ainda estou dando só daqui. No semestre que vem, tudo isso volta ao normal e a gente continua dali para frente com outras coisas, tá? Então, vamos conversar um pouquinho com relação a isso, daí a gente vai fazer isso, vou tratar do conteúdo que falta, e daí a gente vê como vai ser a prova, e daí eu passo a atividade para vocês, e vocês ficam dispensados, assim, vocês ficam com este tempo de sala para fazer a atividade. Tranquilo, pessoal? É o que normalmente a gente faz, tá? Então, vamos lá. Qualquer coisa, por favor, me interrompam, conversem comigo, que eu sinto falta de aluno corneteando a gente um pouquinho, né, pessoal? Isso é uma coisa, assim, que faz falta, tá? Mas vamos lá. Então, direito processual do trabalho. Na aula anterior, nós falamos aqui, ó, de acordo com o que eu tenho aqui no meu roteirinho, né? Não vou nem pegar o Moodle lá para ver, ó, mas vejo aqui as minhas aulas que eu tenho de vocês. Então, a gente falou liquidação, execução, expropriação e embargos à execução, que seria a defesa propriamente dita. Então, isso aqui é o que compõe este nosso bimestre, né? Considerando que o outro foi bem maior e esse foi menor, né, por conta de uma série de fatores que a gente tem, em aulas diferentes. Então, a gente vai falar um pouco de embargos à execução hoje, né, que é uma lógica, liquidação, execução, fases de expropriação, penhora, leilão, alienação, tudo aquilo, né, e daí os embargos. Quando a gente fala em embargos à execução, não é só embargos, pessoal, você vai ver que a gente vai falar de algum modo geral, como que seria a defesa do executado no processo do trabalho, tranquilo? Então, esse é o nosso objetivo de hoje, é uma aula, assim, de certa forma, bastante simples, pessoal, bastante objetiva, tá? Não tem muita coisa diferente. No entanto, eu já coloquei ela no Moodle, foi semana passada, tá? E daí hoje, né, quando a gente vai dar aula, coloco algumas coisas, organizando algumas coisas, tal, e daí acabei, vou dar uma olhada na aula de hoje à noite, né? Eu abri para dar uma conferida e eu achei que aquilo que eu tinha colocado no Moodle, aquela apresentação, ela é muito semelhante à que está aqui, é a mesma coisa, mas tem aí uns 3 ou 4 slides a mais que eu achei que eu devia colocar mais coisa, complementar de uma forma um pouquinho melhor, né? Tem um slide que eu peguei lá da execução civil para colocar ali para explicar uma outra situação, né? Então eu aumentei um pouquinho, eu acho que ela tinha uns 7 slides apenas, agora deve estar com uns 13 por aí. Então, eu aumentei um pouquinho. Então, quem pegou esse material antes de hoje, lá, pessoal, ou pegou hoje pela manhã, se sentiu alguma diferença com relação, porque eu complementei, tá? Eu peguei a aula eu mesmo e eu dei uma melhoradinha nela, tá? O que eu tenho para dizer para vocês, né? A defesa do executado, no processo do trabalho, ele se dá necessariamente, claro que vai ter uma exceção à regra, e a gente fala essa exceção lá depois, mas via de regra ela se dá por meio dos embargos de execução. Gente, quando a gente fala em embargos, né, pode ser a gente tem que fazer uma consideração com relação ao termo embargos. O que são embargos, pessoal? Embargos é quando alguém fala alguma coisa, alguém decide alguma coisa, alguém diz alguma coisa, e você, olha, o embargo,
né? Ou seja, eu digo que você não está completamente correto, ou eu quero que você esclareça melhor o que você está fazendo. Então, quando você está usando o recurso de embargos, quando você está usando embargos na língua portuguesa, está dizendo assim, olha, o que você está falando aí tem alguma coisa errada, o que você está falando aí tem que complementar, tem que rever, tá? Mas você está argumentando com relação a uma pessoa que está fazendo uma declaração, uma afirmação. Quando a gente traz isso para dentro do judiciário, pessoal, é mais ou menos a mesma coisa. Todos os recursos de embargo são recursos que são voltados para a mesma autoridade que proferiu a decisão, para que aquilo seja analisado, revisto, esclarecido, possivelmente mudado, né? Então, quando você está fazendo embargos, é um recurso que você está direcionando ele para a própria autoridade que proferiu a decisão. A própria autoridade é onde o processo está correndo. Então, vai poder ser um recurso tanto no sentido estrito quanto no sentido lato da palavra. Qual é a diferença mesmo? O sentido lato da palavra é qualquer coisa que você possa fazer para brigar contra a decisão judicial. Então, vou entrar com mandado de segurança, vou entrar com uma ação declaratória de nulidade, são recursos no sentido, vou entrar com habeas corpus, são recursos no sentido lato, porque são medidas judiciais que são possíveis de serem feitas, mas que demandam de um novo processo. Recurso, no sentido técnico da palavra, é aquilo que vai dentro da mesma relação processual, é aquele recurso que é protocolo no mesmo processo para rever a decisão. Nós temos embargos, tanto como figura de recurso no sentido técnico, como figura de recurso no sentido lato da palavra, no sentido abrangente. Quando nós falamos de execução, o recurso, a defesa é um recurso, é uma ação nova. Então, nós podemos dizer que o embargos à execução é um recurso no sentido lato da palavra. Porque quando você tem um processo de execução, para que serve? Para aquele processo de execução, serve para tornar um direito efetivo. Tá? Então, você tem um direito reconhecido em um título, né? Basicamente, você tem uma sentença, ou você tem um contrato, você tem um termo, você tem alguma coisa, e você vai fazer aquilo valer, vai tornar aquilo efetivo. Você sai da certeza do direito, por isso execução. No processo de conhecimento, você busca conhecer o direito e dizer qual é o direito aplicável no caso concreto. Se aquilo não é feito voluntariamente, você pega aquela sentença, que é o seu título, e vai executá-la, fazer com que ela seja cumprida no caso concreto. No nosso caso, a execução serve para isso, sai da certeza do direito e vai tornar ele efetivo. Como, teoricamente, o processo de execução sai de um título que já diz qual é o direito, não faz sentido você ter mecanismos assim de um contraditório de uma ampla defesa da mesma forma com que se tem no processo de conhecimento. Então, no processo de conhecimento é inicial, contestação, réplica, prova, aqui você tem isso de uma forma muito mais restrita. Por quê? Porque você sai de certeza do direito. No entanto, contraditório e ampla defesa são direitos assegurados constitucionalmente ao cidadão. Então, tem como se defender? Tem como se defender. Não é tão direto como no processo de conhecimento. Beleza? De modo que, no processo de execução do trabalho, você faz a defesa do executado por meio dos embargos à execução. Ou seja, o executado tem que, no prazo que a lei determina, entrar com uma ação de embargos à execução. Ele tem que protocolar aquele negócio de forma autônoma e discutir aquilo na justiça. Então, o reclamado vai entrar com ação na Justiça do Trabalho para se defender? Exatamente isso. Tá? O reclamado perdeu R$10 mil, ele não concorda com isso por algum motivo, e ele acha que é injusta a decisão, que tem alguma nulidade, alguma coisa, né? O que ele vai fazer? Ele vai entrar no prazo que a gente vai ver na sequência com uma ação, distribui ela por dependência ao processo de execução que ele está sendo executado e vai tramitar lá um processo de embargos à execução. Na Justiça do Trabalho funciona necessariamente dessa forma. Então, como que é a defesa do executado na execução trabalhista? Por meio de um processo novo. Que processo? Embargos à execução. Tranquilo? O que mais nós temos disso, pessoal? Tá? Como a execução tem natureza executiva, tem natureza de tornar efetivo na vida do sujeito aquele direito. Quando nós falamos de embargos à execução, não.
né? Quando eu falo de embargo de execução, é um novo processo de conhecimento. Então, é uma nova ação de conhecimento que nem tem natureza autônoma, cognitiva. Tá? Então, dentro do processo de execução, eu não posso travar aquela discussão enorme. Dentro do processo de embargos, eu já tenho uma possibilidade de argumentação muito maior. Claro que tem seus limites, mas ela é grande também, porque o processo de embargos é um processo de conhecimento. Tranquilo, pessoal? Beleza? Eu não sei, eu salvo engano, vocês não tiveram execução ainda. Então, às vezes, eu me sinto assim, meio melindrado de falar uma série de coisas para vocês e acabo falando mais do que precisa, né? Então, veja lá, qual que é o objetivo? O objetivo é trazer, né, todas aquelas matérias de mérito que você impugnou e que o juiz não aceitou, né, na liquidação, durante, foi fazer a conta, você impugnou de um jeito, o juiz não aceitou a conta que você apresentou e deu a sentença, colocou aquilo. Nós sabemos que no processo do trabalho não existe decisão interlocutória que possa ser atacado por recurso de agravo, né? Então, você impugnou a conta, o juiz não aceitou a sua impugnação à conta, vai sair uma decisão, né? E quando for ser dentro do prazo de embargo, você pode argumentar isso que você tinha argumentado lá na sua impugnação. Então, toda a matéria que você teria argumentado que o juiz não considerou pode ser colocado aí. No entanto, obviamente que você não vai rediscutir aquilo que já estava lá no processo de conhecimento. Você vai tratar apenas de coisas novas. Basicamente, você vai tratar de coisas, quando a gente diz mérito da causa, a forma de fazer a conta, basicamente. Tá? Bom, então, aqui a gente diz o objeto. O objeto é essa decisão, ou algo que está errado com relação a isso. O objeto é o quê? Dizer que não está certo a execução. Tá? Por quê? Porque penhorou algo errado, penhorou algo a mais, está executando a mais, eu não sou a parte correta, tem uma nulidade, já foi pago, alguma coisa existe na execução, e você vai utilizar dos seus embargos a execução para se defender. Tá? Mas tem que entrar com uma ação nova? Via de regra, sim. Ok? Então, este que é o objeto dos nossos embargos à execução. Embargo à execução é uma ação nova, neste caso. Existem algumas situações onde os embargos não são ação. Por exemplo, embargos à declaração, embargos infringentes, embargos de divergência, são recursos no sentido técnico. No nosso caso, não. É uma ação nova os nossos embargos do executado. Tranquilo? Vejam lá. Tem uma coisa assim, bem importante de a gente destacar, pessoal, que no processo civil, é diferente do processo do trabalho. Tá. Por quê? Porque o processo do trabalho diz assim, exige a garantia ou a penhora, né, o que não se aplica a instituições financeiras, para que ele possa ser apresentado. Tá? Então, é requisito para que eu apresente embargos à execução trabalhista a existência de garantia do juízo, a existência de penhora. Enquanto não tem penhora, não posso fazer nada. Não posso nem me defender, porque o processo está parado, esperando que algo seja penhorado. Então, a gente prescinde disso. Por quê? Porque, teoricamente, pessoal, na maioria das vezes, os embargos vão servir apenas para discutir o que está sendo penhorado, o tamanho da conta, alguma coisa assim, bem específica. Então, é o natural que isso aconteça. Tá? No entanto, no processo civil, que também era assim, lá no processo civil, em 2005, teve uma reforma na execução. Na reforma da execução, tirou a execução de sentença, colocou o cumprimento de sentença e disse que não precisa mais ter penhora no processo civil para que exista a apresentação de embargos do executado lá. Então lá o prazo flui independente de penhora? Sim, lá flui independente de penhora. E aqui? Aqui não. Aqui tem que ter penhora. Por quê? Porque nós imaginamos que é muito importante e o que vai ser discutido é essa penhora. Lá eles querem acabar com essa possibilidade dos embargos de uma vez por todas. Ok? Como houve a reforma em 2005 no Código de Processo Civil, foi confirmado pelo novo houve a reforma no Código de 73 em 2005, que foi confirmada em 2015 no Código Novo, lá é desse jeito. Lá não precisa ter penhora. Aqui, no processo do trabalho, não. A gente só faz se tiver penhora. Então, a gente não consegue trabalhar de uma forma diferente. Nós prescindimos de que exista a garantia do juízo para que você possa apresentar
embargos do executado. Tranquilo isso, tranquilo. Por que que é assim, pessoal? Porque a CLT, ela foi formulada, ela leva em consideração coisas anteriores, da lei anterior, né? Com certeza, se fosse fazer hoje, isso aqui seria reescrito da forma como está no Código do Processo Civil. No entanto, não foi. Como não foi, nós temos ainda aqui, por ser uma legislação anterior à reforma, até mesmo de 2005, que a Lei Processual Civil teve, que leva em consideração coisas antigas. Só que, assim, não, o juizado especial também é assim, pessoal. Tá? O juizado especial civil também precisa de penhora para você poder pensar em apresentar embargos. Então, são regras bem diferentes por conta de tempos diferentes da produção, da criação da lei, e que dá uma diferença considerável. Então, quem advoga no civil e no trabalhista tem que estar esperto com relação a essas duas coisas para não confundir-se. Tudo bem? Então, regra diversa do processo civil é diferente, né? E o que está colocado, né? Isso aqui, eu coloquei o texto da lei em cima, né, pessoal? Então, aquilo que está colocado lá é o parágrafo 7 do artigo 884 da CLT. Tudo bem? Prazo. O prazo para apresentação dos embargos de execução, pessoal, é de 5 dias. Prazo pequeno? Sim, prazo pequeno, mas é assim que funciona dentro do processo do trabalho. Então, eu tenho que fazer isso. Quando que eu apresento contra-razões? No mesmo prazo. Então, prazo, 5 dias e termo inicial. Quando a gente vai falar em prazo, pessoal, a gente sempre tem que saber qual que é o termo inicial, qual que é o termo final. Qual dia que começa a contagem do prazo e qual dia que termina a contagem do prazo. Termo inicial, termo final. Sempre. Para você saber contar prazo, você tem que saber que dia que começa e que dia que termina. Então, você sabe que exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do final. Só pode começar e terminar em dia que tem expediente forense, tá? Tá, só conta em dia útil, beleza? Beleza, é assim que funciona a contagem de prazo. A única coisa que muda é que é 5 dias, é um prazo que dentro do processo civil não existe, mas que existe aqui dentro do processo de trabalho, prazo de 5 dias para fazer isso. Quando que começa a contar, pessoal? Quando que é o termo inicial? Que dia que começa? Quando o executado é intimado da penhora. Então, quando é feita uma penhora no bem dele, né, e ele é intimado de que a penhora foi feita, é deste momento que começa a fluir o prazo. Isso é fácil. Se for o oficial de justiça, vem na casa dele e penhorar alguma coisa. O oficial de justiça, na hora, já intima o cara, está intimado, se ele sabe, não, mas o advogado dele tem que saber que dentro de 5 dias, se ele quiser, ele pode apresentar embargos, né? Agora, né, vamos imaginar que o juiz utilizou e fez uma penhora via Passenjude, né? Ou penhora online. Daí foi lá, vai uma ordem, bloqueia o dinheiro, daí no outro dia vê quanto que ficou, bloqueia do banco, transfere para uma outra conta e tal. Isso vai uma semana, né? Quando que começa a contar o prazo, no caso da penhora online, pessoal? Quando o sujeito é intimado de que a penhora foi feita. Às vezes essa intimação pode ser feita ao advogado? Pode, mas tem que sair a intimação da penhora, ok? Esses dias eu estava com um processo bem assim, um reclamante e eu defendendo a reclamada, e o cara, não quero penhora online, quero não sei o quê. Daí ele falou, eu estava executando acho que 9 mil, penhorou uns 4, né? Daí eu falei, penhorou 4, beleza. Propõe pagamento parcelado. Não quero. Não quero, não sei o quê. Eu falei, então tá bom, você não quer o pagamento mais 6 vezes, que é o que a lei garante, né? 7, né? Em uma entrada mais 6 vezes. Vamos fazer da seguinte forma, então, doutor. Então, eu quero que seja intimado da penhora, para quando houver a intimação da efetivação da penhora, eu quero ser intimado para poder apresentar os embargos. Ia levar mais uns 15 dias para eu ser intimado, daí eu vou apresentar os embargos, esse dinheiro fica bloqueado, não fica à disposição para ele, o juiz vai levar mais de meio ano para julgar esses embargos, e daí o cara, não, então tá bom, então me pague parcelado que eu concordo, tá? São coisas que a gente, como advogado da empresa, poucas coisas que a gente pode fazer dentro do processo do trabalho. Tranquilo? Vamos lá. Então, vimos qual é o prazo. Efeitos, pessoal. Sempre que eu protocolo um recurso, existem efeitos. Existem coisas que acontecem como consequência da apresentação daquele recurso.
Nós falamos, nós estudamos, assim, especificamente quais são os recursos regulares, como que eles acontecem, quais são as suas consequências e tal. E aqui a gente vai apenas mencionar de uma forma bem objetiva. Quando eu apresento os embargos à execução, ele não tem efeito, desculpe, né? Ele é dotado de efeito suspensivo. Automaticamente, apresentou embargos à execução trabalhista, processo para. Processo para e espera a resolução dos embargos. Ah, quer dizer que para. Por isso que eu falei para o cara queria pegar o dinheiro que tinha sido penhorado online, ele falou, então tá, então me intimida a penhora e eu vou apresentar embargos. Quando terminar os embargos, você pega o dinheiro. Daí isso é um excelente incentivo para o cara concordar com uma proposta de acordo, tá? Porque a perspectiva é que a coisa realmente demore, tá? Então, primeira coisa, né? Não tem efeito suspensivo. A apresentação dos embargos não para com o processo de execução. Desculpe, gente. Apresentou, ele sempre vai parar. Sempre o processo tem que parar, esperar aquilo, resolve o processo para daí dar sequência. Então, os embargos de execução sempre são dotados de efeito suspensivo, sempre paralisam o processo só volta a caminhar novamente depois que o juiz decidir aquilo que for alegado nos embargos de execução. O que mais, pessoal? Outro efeito de recurso que a gente tem que observar é a questão da devolução. A questão da devolução é quando manda o recurso para o superior hierárquico para analisar. Se nós pegarmos aqui o recurso ordinário, né, que é a apelação do processo do trabalho, sempre vai para o tribunal analisar isso. O recurso de agravo também, né, recurso especial também, recurso de revista também, são todos dotados de efeito devolutivo. Sai daquela autoridade que proferiu a decisão e o processo é remetido para o superior hierárquico daquele que proferiu a decisão recorrente, né? Agora, quando nós falamos de embargos, não. Por quê? Porque eu estou falando que eu não tenho algum problema com a sua argumentação, com a sua decisão, com o dispositivo, com aquilo que você falou, com a decisão propriamente dita. Então, quando eu estou embargando, eu estou dizendo o que você falou não está muito bem, não entendi direito, não está legal, está contrário à lei ali, não tem que melhorar, não tem que esclarecer melhor. Então, o embargo, você está pedindo assim, um esclarecimento, via de regra, com relação à decisão proferida, né? Então, quando você está embargando a execução, é a mesma coisa, você está dizendo, tem um título ali, e esse título não está muito legal, tem que esclarecer ele. Quem vai prestar esse esclarecimento é quem está com o processo ali, tá? Então, sempre que vocês virem falar recurso de embargos, ele nunca é dotado de efeito devolutivo. Porque o embargos, via de regra, é um recurso de interação, é um recurso de esclarecimento. E quem vai prestar esse esclarecimento é aquela autoridade que está com o recurso do seu colo, tá? Que está consigo o recurso. Logo, né, resumindo, embargos à execução sempre tem efeito suspensivo, basta o seu protocolo, ele tem efeito suspensivo, e nunca tem efeito devolutivo, porque quem vai analisar ele sempre é a mesma autoridade que está analisando o processo. Tranquilo? Supostos de admissibilidade, né? Então, eu não posso trazer coisa que já foi discutida. Então, eu argumentei um negócio na minha contestação, o juiz não aceitou, fundamentou na sentença, tal. Posso fazer a mesma argumentação nos embargos, a execução? Não, porque eu não vou mudar o conteúdo do título. Tem que ter surgido alguma coisa que está me prejudicando do título para frente. A forma de fazer a conta, a penhora, um pagamento, uma mudança de lei, alguma coisa assim. E se alterou a forma de fazer a conta do quanto que é devido, né? Alguma coisa que aconteceu após a decisão, e nunca aquilo que já foi objeto do processo de conhecimento. Se já foi objeto do processo de conhecimento, não cabe a discussão dentro da via executiva, muito menos por meio dos embargos à execução. Tá? Só um pouquinho, pessoal. Aqui. Outra coisa assim, que é bem importante, pessoal, depende muito de como o juiz procede. Tá? Tem juiz que, quando o processo trabalhista, né, chega na fase de verificar o valor, fazer a conta, né, fazer a liquidação, ele automaticamente manda para nomeia um cara lá e o cara faz pelo arbitramento. Nesta situação, né, e ele homologa o que o cara fez. Então, se ele não deu vistas à parte contrária
as partes com relação ao cálculo, eu posso fazer embargos à execução e dizer o cálculo está errado. Agora, se ele abre vistas à conta feita, eu vou lá e impugno aquela conta. Se o juiz acatar, beleza, muda a conta, beleza. Se ele não acatar, eu posso ir lá apresentar os embargos, por quê? Porque eu não tinha recurso daquela decisão, e eu me insurgi com relação àquilo. Primeira situação, não tive vistas, posso apresentar embargos com relação à conta? Posso. Segunda situação, tive vistas, apresentei a minha impugnação à conta e o juiz não aceitou. Posso apresentar embargos? Posso. Então, segundo. Terceira situação, pessoal, o que acontece? Na terceira situação, eu vou lá, apresento sou intimado e não apresento a impugnação. Deixo passar esse prazo em aberto. Eu posso apresentar embargo de execução? Não. Com base nesse argumento, não. Eu vou ter que ter outro argumento se eu quiser embargar a execução. Tranquilo? Então, bem objetivo essa situação, coisas simples que a gente tem que ver, e esse é um entendimento, assim, jurisprudencial doutrinário a respeito da matéria. Então, pressuposto de admissibilidade. Não posso estar trazendo uma coisa que já foi discutida antes. Se eu estou falando da conta, eu tenho que ver, eu pude impugnar? Pude. O juiz indeferiu minha impugnação? Posso apresentar o recurso. Não apresentei? Não posso recorrer de uma coisa que eu não apresentei. Tudo bem? Se eu impugnei e o juiz aceitou a minha impugnação, também não posso, porque daí eu não tenho interesse em mudar uma coisa que já está de acordo com o que eu pedi. Matérias alegáveis, né? Aqui vem de encontro aquilo que eu falei para vocês, aquilo que não foi tratado lá no fase de conhecimento e alguma coisa que tenha acontecido no processo superveniente à sentença, após a sentença. Uma nulidade, um pagamento, um acordo, muitas coisas podem acontecer após a aprovação da sentença e antes, efetivamente, da execução se efetivar. Então, estas coisas que a gente pode alegar. Então, aqui a gente tem um slide explicando isso, e aqui a gente tem um outro, pessoal, que vai enumerar de uma forma um pouco mais elucidativa o que são as matérias possíveis. Primeiro, não foi citado na execução. Tem que ser citado? Sim, porque no processo de execução trabalhista, a gente constitui um novo processo, uma nova fase processual, e tem que ter citação. Então, tem nulidade de citação? Posso alegar. O que mais? Legitimidade. Não é contra mim, é contra outra pessoa. Sou parte legítima. Posso alegar? Lógico que posso alegar. Tá? Incompetência absoluta ou relativa do juízo, não é com esse juiz que tem que tocar. Nós sabemos que absoluta é aquela que se dá em função da hierarquia, em função da matéria. E relativa é aquela que se dá em função do valor e do local. Essas são regras de competência simples, né? Então, eu posso alegar incompetência relativa ou absoluta por meio dos embargos de execução? Sim, tranquilo. Matéria que eu posso tratar também. Tá? Prescrição. Teve a sentença, mas prescreveu. Prescreve em quanto tempo mesmo? 2 anos, pessoal. A prescrição trabalhista é de 2 anos. Então, passou disso, eu posso alegar a prescrição? Posso. Posso fazer isso por meio de desembargos? Com certeza. Então, prescrição. O que mais, pessoal, a gente tem aqui? Excesso ou acumulação indevida, né? Então, o cara está me cobrando lá, fez uma conta e que eu entendo que eu devo 5, o cara está me cobrando 8, né? Ou está executando 2 coisas, sendo que uma das coisas foi paga, né? Então eu tenho que verificar isso. E isso aqui, na maioria das vezes, é o que faz a grande diferença no processo de embargos de execução, tá? Está cobrando errado, está diferente. Claro que precisa ter um advogado atento, que não pode deixar passar em aberto a fase de impugnação à conta lá na liquidação, para poder ter direito a argumentar com relação a isso aqui. Tá? Mas eu vou ter que ver, está executando o quê? Está executando a mais, a conta está feita de forma excessiva. Está executando 2 coisas, sendo que uma das coisas foi paga. Né? Então, a gente tem que verificar isso. Essas matérias são as matérias comuns da gente ver, né, no nosso processo de embargos à execução. Renovação da matéria na impugnação de cálculos, né? Então, tudo aquilo que eu falei lá na impugnação de cálculos, eu posso falar de novo.
Por quê? Porque lá, se o juiz não aceitou e eu não tinha o recurso daquilo, eu posso argumentar novamente aqui. Ah, Edi, mas vai adiantar? O juiz não aceitou lá, vai ser ele mesmo que vai analisar aqui. Gente, lá ele pode não ter aceitado, não tinha recurso. Alego de novo aqui. Se ele não aceitar aqui, daqui tem recurso. Tem recurso de agravo de petição que é específico para analisar a matéria que é julgada nos embargos à execução trabalhista. Então, lá não tinha recurso. Alega de novo aqui, se ele não acatar, vai ter recurso dessa decisão aqui. Tranquilo? Então, é interessante? Sim, é interessante. Títulos extrajudiciais. Gente, quando a gente fala que a gente não rediscute mérito, é por quê? Porque o processo, normalmente, a gente está imaginando na execução trabalhista algo que saiu de um processo de conhecimento trabalhista. O juiz disse, neste caso aqui, é aplicável tal direito. Tá? Então, é uma coisa simples, fácil da gente entender. No entanto, existem algumas poucas coisas que são títulos executivos extrajudiciais que são de competência da Justiça do Trabalho executar. Então, imagine que você fez um acordo no sindicato, né? Não chegou, não é uma demanda trabalhista necessariamente, mas você fez um acordo no sindicato, o sindicato homologou, né? E o cara não pagou. Você vai executar ele aonde? Vai executar na Justiça do Trabalho. É um título executivo judicial? Não, é um título executivo extrajudicial. Como é um título executivo extrajudicial, e eu, de repente, tenho uma nulidade, tem alguma matéria, tem alguma coisa diferente na constituição desse título, o acordo não foi cumprido, foi cumprido. Então, quando a gente fala de títulos extrajudiciais, os poucos que são de competência da Justiça do Trabalho executar, né, como ele não veio de um processo de conhecimento dentro da Justiça do Trabalho, praticamente qualquer matéria que você tenha para alegar com relação àquele título extrajudicial pode vir a ser discutida por meio dos embargos à execução trabalhista. Tranquilo? Entendemos isso? Veja, para mim, desculpe, é muito lógico tudo isso que eu estou falando, mas eu tenho um pouco de receio, porque por mais que a gente esteja se encontrando semanalmente, já faz um bom tempo, eu não conheço os senhores assim a fundo, né? Porque quando você está dando aula na sala de aula, pessoal, você olha para os alunos e você vê a cara deles, tá? Beleza? Ou, não, ou que ele colou as placas, não entendeu, né? Daí você volta. E tem um lá que pergunta, tá? Daí aquela pergunta esclarece para o outro. Então, eu tenho um pouco de dúvida, porque às vezes eu estou falando de um procedimento bem específico, como é que as coisas funcionam, como é que as coisas são, e eu não consigo, por meio desta tipo de aula, ter esse feedback. Então, fiquem à vontade, pessoal, de perguntar, porque eu acho, sinceramente, que pode ser que tenha não seja tão claro para todos, apesar de ser uma matéria extremamente simples. E por isso, novamente, já falo para os senhores, gente, vamos ver se a gente conversa com o pessoal no ano que vem e a gente marca algumas aulas para a gente ver, para fazer uma reposição de algumas coisas, fazemos um cursinho de extensão com relação a algumas matérias, pode ser do processo civil, do processo do trabalho, coisas importantes, assim, que vocês têm que ficar sabendo, que daí a gente vai, senta olho no olho e tenta tirar dúvidas, tenta deixar os senhores realmente expertos no assunto, porque é o que faz a diferença entre um bom profissional de direito e um não, o conhecimento do processo, o conhecimento do que pode fazer para tentar resolver aquela situação. Tranquilo? Vamos lá. Agora que vocês digam, falem, por favor. Vejam lá, pessoal. Então, diga. Não, ia falar que é uma boa ideia, professor, porque presencial a gente aprende mais do que online. Com certeza, né? Com certeza. Eu dou aula faz tempo, e daí, quando você está dando aula, você olha para a turma, assim, você vê quando que a coisa está fluindo, né? Você vê um aluno fazendo uma anotação, uma coisa, então você tem uma boa noção. Assim como você vê que não estão entendendo, ou quando não estão interessados, daí também as aulas de vocês, né? Mas não é o caso, né, pessoal? Então, pelo menos tem como você avaliar. Agora, assim, eu não tenho, né? E por mais que eu considere uma coisa simples, às vezes para quem não tem o dia a dia forense, só não é uma coisa simples e pode ficar assim meio chato, né? Vamos dizer assim, né? Eu odeio quando os alunos chegam para mim assim, professor, você é tão gente boa, mas sua matéria é tão chata. Se vocês pensarem isso, não precisam me falar. Finjam que é legal e não me contem, tá? Beleza? Mas tem alguns alunos que têm coragem de falar isso. Acham que estão fazendo médico. Eu odeio quando isso acontece. Beleza?
Então, vamos lá, vamos conversar com a Rosângela. Não adianta a gente falar isso agora, isso é uma coisa para o ano que vem, mas eu tenho vontade de fazer e com certeza a gente vai fazer isso. Beleza? Vamos lá. Teoricamente, pessoal, quando a gente elencou as matérias possíveis, é isso que acontece. Então, vai ter um processo, vai ter uma impugnação, vai ter uma defesa, o juiz vai julgar isso, tá? Não tem coisas de muita diferença isso, que é o processo de embargos à execução na Justiça do Trabalho, tá? Que também não é muito diferente dos embargos à execução na Justiça Comum, né? No entanto, existia uma possibilidade de ser um pouquinho diferente. Pessoal, é possível, né, que a gente veja aqui, ó, dentro das matérias alegadas, né, ó, penhora incorreta, a maior, não, então vamos dizer assim, penhorou um bem que é impenhorável, penhorou um troço que não podia, penhorou mais que a minha parte. Então, nós podemos ter coisas que são alegadas apenas com relação à penhora. E a penhora acontece hoje, acontece depois, tal. Então, existe uma outra possibilidade, pessoal, de fazer os embargos à penhora. Tá? Então, o próprio 884 diz lá, garantida a execução ou penhorado dos bens, terá executado 5 dias para apresentação de embargos, cabendo igual prazo para o exequente e para a impugnação. Tá? Então, quem faz a impugnação? Quem está executando. O cara entrou com embargos, o outro vai lá apresentar a sua defesa, a sua contestação com relação aos embargos. Com relação à penhora, posso falar só com relação à penhora? Puta, penhorou uma casa minha, casa que eu moro, não pode penhorar essa casa, a casa é penhorável. Então, posso apresentar embargos à penhora? Posso. Então, posso fazer só com relação a isso? Posso. E por que tem a necessidade de chamar de embargos à penhora? Porque eu posso apresentar embargos, né, quando feita a penhora e alegar, por exemplo, impugnação ao defeito na liquidação. Beleza? Mas quando eu faço isso, como fez a garantia do juízo, eu vou lá e argumento todas aquelas matérias que estão aqui que não são ligadas à penhora. Então, os caras foram lá penhorar um carro meu. O carro meu vai... Diga. Nesse caso, é uma outra ação também, uma ação autônoma, né? Esse embargo de penhora? Veja, sim, é outra ação, é outra situação. Mas o que eu estou dizendo para vocês? São exatamente iguais e têm nomes diferentes. Embargos à execução e embargos à penhora. Por que são diferentes? Tá? Por que existe a previsão das duas coisas? Porque o embargos à execução ele é um pouquinho mais abrangente. Tá? No embargos à execução, você vai alegar tanto os defeitos da penhora quanto os defeitos que o processo tem. Por exemplo, uma nulidade de licitação, uma incompetência, prescrição, excesso, erro de conta. São coisas que não estão ligadas à penhora. Tá? Essas coisas que não estão ligadas necessariamente à penhora, você faz os seus embargos à execução tão somente. Ok? Sim. Então, foi lá. Tem uma dívida de 20 mil reais. Penhora um carro. Beleza? Eu posso ir lá e apresentar o embargo e argumentar tudo isso. Vendeu o carro. Conseguiu 10 mil. Ficou ainda 10 mil reais de débito. Então, o que ele vai lá? Ele vai lá e encontra um imóvel meu. Puta, mas eu moro nesse imóvel. Esse imóvel pode ser penhorado? Não pode. O que eu faço? Qual é a minha forma de me defender? Falar com relação à penhora. Falar aqui, no caso, que a penhora, nesse caso aqui, foi incorreta, foi a menor, a avaliação está errada, é um bem penhorável, tal. Então, quando eu vou falar apenas da penhora, e via de regra, quando eu já utilizei os embargos à execução, porque eu posso falar isso dentro dos embargos à execução, só que se eu já utilizei ele uma vez, eu não posso usar de novo. Bem? Então, quando penhorou um segundo bem, eu tenho que me insurgir contra a penhora deste bem, pessoal, daí eu utilizo os embargos à penhora. Então, basicamente, primeira vez que eu faço embargos de execução, se houver uma nova penhora e eu tiver que alegar alguma coisa relacionada a essa penhora, eu vou fazer exatamente igual, argumentando apenas isso, mudando o nome de embargos à execução para embargos à penhora, com base no parágrafo 3º do artigo 884 da CLT. Tudo bem? Entendemos isso? Porque pode ser que tenham diversas penhoras. E a cada penhora se renova a possibilidade de você estar ofendendo o direito do executado de alguma forma. Tá? E isso tem que ter uma forma dele se defender. Como? Por meio dos embargos à penhora. Embargos à penhora só vai argumentar com relação àquela penhora feita. Tudo bem? Normalmente, o primeiro
é os embargos à execução, onde se pode argumentar tudo, e quando você vai discutir as demais penhoras realizadas, a gente utiliza dos embargos à penhora. São ações exatamente iguais, as mesmas regras, os mesmos prazos, os mesmos procedimentos, o mesmo recurso. No entanto, tem uma hipótese de cabimento diferenciada por conta da situação concreta. Tudo bem? Vamos lá. É contra o próprio ato de constrição, ou seja, contra a própria penhora realizada, contra a própria restrição de bens, e funciona exatamente igual aos embargos de execução. Mas só que eu posso ter diversos embargos à penhora e eu só posso ter um embargo de execução. Tudo bem? Recurso, pessoal. Cabe recurso? Cabe, pessoal. Por isso que aquilo que quando você faz a impugnação lá, o juiz não aceita, você tem que fazer de novo os seus embargos. Por quê? Porque se ele não aceitar aqui de novo, daí você recorre. Como? Por meio do recurso de agravo de petição, que existe na Justiça do Trabalho, única e exclusivamente, especificamente para isso, num prazo de 8 dias. Vejam, a Justiça do Trabalho é cheia dos prazos, né, pessoal? Então, enquanto nós temos aí um prazo padrão de 15 dias no processo civil, nós temos prazo para defesa é um, prazo para apresentar embargos de execução é outro, prazo para apresentar embargos de petição é outro. Então, o legislador, quando tratou do processo do trabalho, não se atentou, né, por fazer uma coisa padrão igual para todos. Vamos deixar 10 dias para tudo? Não, não fez isso. Tudo bem? Então, nós temos um prazo de 8 dias, onde eu posso fazer um embargo de petição, um agravo de petição, né, que vai ser direcionado ao Tribunal Regional do Trabalho, TRT, no nosso caso, não na região. Tá? Vão ser recebidos, desde que esteja dentro do prazo, e pode colocar qualquer argumento que estava dentro da sua petição de embargos. Logo, pessoal, vejam que a execução do trabalho é morosa. Não é uma coisa rápida, né? Então, assim, chegou a sentença, penhorou qualquer coisa, apresentei com embargos. Como é um novo processo a ser julgado, pode demorar, pessoal. Normalmente demora meio ano, demora o mesmo tempo ou mais que o processo de conhecimento. Saiu uma decisão, vai lá e apresenta agravo de petição. Puxa vida, demora. Nossa, vai para o tribunal não julga isso tão rápido assim. Né? Então, nós temos aí, no processo do trabalho, uma coisa bem interessante, que é um processo de conhecimento que tende a ser rápido e um processo de execução que tende a ser extremamente moroso. Ok? Então, uma coisa complicada que a gente tem na Justiça do Trabalho com relação a isso, e que eu confesso para vocês, eu advogo lá há bastante tempo e demorei um pouco para entender, porque a gente vive ouvindo isso, mas demorei um pouco para entender como que efetivamente era isso na prática. Tudo bem? Bom, feita essa observação, o que nós falamos? Nós falamos de embargos à execução, embargos à penhora, né? Embargos à penhora, que ele chama exatamente, né? Então, nós tratamos de 2 meios de defesa. Gente, tem um terceiro meio de defesa que eu coloquei aqui também, e aqui eu trago primeiro um esclarecimento que a gente trata lá em processo civil, né? Que são as objeções e as exceções de pré-executividade. O que é isso, pessoal? Quando você tem algo muito contundente, por uma questão de economia processual, de segurança jurídica, de um monte de coisas, você pega aquele negócio, tá aqui, ó, não devo, paguei. O que você faz? Junta o recibo. Gente, para juntar o recibo, eu vou ter que entrar com embargos? Não faz muito sentido isso, né, pessoal? Então, existe, né, uma possibilidade, né, isso não está assim, professor, nós só não citou a lei. Não está na lei, está no direito, está no claro, isso é uma coisa objetiva, né? Então, nós temos aí a possibilidade de você apresentar exceção ou objeção de pré-executividade. Para quê? Para que você prove de uma forma assim, sumária a existência do seu direito. Dizer, olha, essa execução aí não tem fundamento. Então, basicamente, antes de penhorar, por meio de uma simples petiçãozinha simples, né, e sem instauração de instrução probatória, né, nós temos a possibilidade de apresentar objeção ou exceção de pré-executividade. O que significa isso, pessoal? Né? Então, antes de penhorar bem, não precisa penhorar nada, não precisa garantir.
Não precisa fazer nada, não precisa fazer processo diferente, não precisa fazer nada. Faz uma petição junto no próprio processo e diz assim, ó, isso aí não deve porque não deve. Ó, isso aqui é uma dívida que já foi paga. Ó, ele não é parte legítima para entrar com essa execução. Então, quando você tem algo muito contundente, né, que não precisa provar de jeito nenhum, que não tem dilação probatória, que não precisa ouvir testemunha, não precisa mandar ofício, não precisa fazer nada, até vem um documento junto ali com a sua petição e prova o seu direito, ou só faz menção, ó, folhas tais está aprovado tal coisa, não precisa pagar mais. Então, se você tem algo muito forte, que basicamente é, ó, paguei, tá aqui o recibo, né, para você juntar um recibo no processo, não precisa apresentar embargos. Você fazer um processo novo para juntar um recibo dizendo, paguei. Logo, você tem a possibilidade de fazer as pré-executividades, que vão se dividir em exceção e objeção. O que é objeção? Matéria de ordem pública. Aquela coisa que o juiz pode olhar assim e dizer, ah, isso aqui não é devido. Não precisa ninguém falar, o juiz pode olhar e ver. Por exemplo, uma execução de uma dívida prescrita. Prescreveu a sentença. Prescreveu? Prescreveu. Né? Então, precisa alguém falar? Não. Matéria de ordem pública, o juiz conhece. Beleza? Isso é uma objeção. Quando o juiz pode conhecer de ofício, que é uma matéria de ordem pública, nós chamamos de objeção de pré-executividade. E vamos chamar de exceção de pré-executividade quando o juiz não pode conhecer de ofício e a parte tem que alegar. Por exemplo, no caso do recibo. O juiz não tem como conhecer de ofício que alguém pagou uma conta. Mas a parte tem interesse em ir lá e juntar o recibo e dizer, ó, paguei, tá aqui, exceção do pré-executividade. Então, quando é matéria de ordem pública, é objeção. Quando não é matéria de ordem pública, é interesse da parte apenas, nós chamamos de exceção do pré-executividade. Consiste no quê? Algo que, independente de penhora, uma petiçãozinha simples, você alega e o juiz, opa, não é mais devido. Ok? Posso fazer isso? Posso. Pensem na prescrição ou no recibo. Beleza? É possível isso na Justiça do Trabalho? Sim, é lógico que é possível. Isso é claro, cabe também na Justiça do Trabalho. Então, a mesma coisa, nós vamos tirar daí a divisão de objeção e exceção, só para os senhores saberem, eventualmente numa prova, num concurso, num teste, alguma coisa, podem perguntar a diferença de objeção e exceção, por isso me sinto no dever de falar para os senhores, porque eu acho que 90% dos advogados não sabem a diferença de uma coisa da outra, né? Se é que sabem o que é isso exatamente, eles não sabem diferenciar o que é objeção e o que é exceção. Então, vocês, daqui para frente, eu já posso cobrar isso. Tá? Falando, então, das pré-executividades na Justiça do Trabalho, o que a gente pode resumir com relação a isso? Primeiro, sem garantia do juízo. Tá? Então, não tem que garantir nada, tem que apresentar garantia, tem que fazer repósito, tem que fazer nada, só peticionar. Beleza? Beleza. Cabimento é pacífico em matéria de ordem pública, quando é relativo ao processo, quando é relação à prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente é aquela, ó, o processo ficou tanto tempo parado sem fazer nada, né? Então, o último ato que o processo teve foi hoje, passou 5 anos, nem não fez mais nada, eu vou extinguir o processo, porque eu vou prescrição intercorrente. Isso é um instituto bastante utilizado na Justiça do Trabalho para quê? Para limpar a prateleira, acabar com os processos. Se não conseguiu dentro daquele prazo, paciência. Mas do último movimento que o processo teve, passou 5 anos, a gente tem a prescrição intercorrente. Posso alegar isso? Posso. Então, isso são exceções de pré-executividade cabíveis. Então, com relação a isso, é passível. Matérias que prescindem de dilação probatória. Gente, no processo civil isso não existe. Tá? No processo civil, a gente não aceita, por meio de exceção ou objeção de pré-executividade, matéria que necessite de dilação probatória. Então, lá não existe. Aqui existe uma certa discussão. Às vezes, houve uma testemunha, faz alguma coisa, prova que houve pagamento. Então, se diz assim, paguei, mas não tenho recibo, ou tem uma testemunha que estava junto e viu pagando. Poxa vida, no processo civil você vai ter que entrar com uma defesa para poder ter uma audiência de instrução para você provar por meio de uma prova testemunhal que alguém viu você pagando. Tá? Aqui não, aqui existe algumas posições que dizem que pode existir, tem outras que dizem que não pode existir. Né? Lógico, se tem dilação probatória, nós estamos falando de exceção, não de objeção. Né? Objeção é aquela que o juiz pode conhecer de ofício. O juiz conhecer de ofício não precisa de prova. Beleza? Só aumentando assim, argumentos dentro do nosso tema, né? No nosso tema de foco.
Sempre vai ser após a citação, né, do processo de execução e antes da penhora. Você já tem a penhora, você vai fazer os seus embargos. Tá? Então, sempre antes da citação e após os embargos. Nunca tem efeito suspensivo, muito menos devolutivo. É uma coisa assim tão notória que você mostra para o juiz e o juiz, opa, resolveu. Então, como é tão notório assim, quem vai resolver é o próprio juiz, não tem efeito devolutivo. Como não é nem previsto na legislação, obviamente também não tem efeito suspensivo. Você faz isso por quê? Por conta de princípios de segurança jurídica, de economia processual e de uma série de coisas, por isso que é aceito. Tá? Seu recurso direto, no caso de indeferimento. Então, eu apresentei, indeferiu, putz, não tem o que fazer, tem que entrar com embargos. Puta, não tem recurso de indeferimento da exceção para executividade? Não tem. Tá? Por quê? Porque ela não está prevista no ordenamento jurídico. Simples assim. Agora, se o juiz acata, aquele cara que está executando, né, ele pode dizer assim, putz, ele aceitou uma exceção para executividade. Nem está previsto no ordenamento jurídico. Né? E, além daqui, está meio estranho esse troço. Vou apresentar eu uma grave de petição com relação a isso. Posso fazer? Pode. Quem? O credor. O devedor ou executado nunca vai ter interesse processual para recorrer, porque não tem possibilidade, não tem previsão jurídica para isso. Né? Lógico, se o juiz dizer que acaba com o processo, daí surge o interesse, surge a possibilidade do credor se insurgir com relação a essa situação. Tranquilo? Basicamente, pessoal, o que eu tenho para falar com os senhores hoje é isso. Tá? É uma aula simples, no entanto, dando aula, falando, e eu acho que eu acabo falando relativamente rápido, né? E trago assim um monte de conceito meio diferente, alguma coisa assim que eu não sei como é que vocês estão em processo, então pode ser que seja meio pesado para vocês. O que eu digo? Estou disposto a esclarecer, a responder qualquer pergunta e também a fazer essa proposta do nosso cursinho de extensão aí no semestre que vem para deixar os FEIs mais afiados na questão processual. Assim, aquele olho no olho ali para fazer a coisa funcionar. De repente, a gente marca aí de fazer um curso aí, pega alguns sábados pela manhã e resolve isso, faz algumas coisas aí bem. Desde já fica a proposta. Tranquilo, pessoal? Beleza? E que eu quero deixar ainda claro para vocês, tá? Não faz sentido eu passar a apresentação para vocês, porque está tudo disponível no Moodle, tá? Como está lá no Moodle, a sequência é essa. Eu vou perguntar na prova sobre liquidação, sobre execução trabalhista, de um modo geral, petição, como é que faz, quem tem que instruir e tal, toda aquela situação. A fase de expropriação, que é a penhora e a alienação propriamente dita, e como é que funciona a defesa, que são os embargos da execução. Dentro dos embargos tem embargos da execução, embargos da penhora e as pré-executividades, tanto objeção quanto exceção, ok? Estas 4 aulas é a matéria que a gente tem no bimestre, tranquilo? Espero que tudo dê certo, pessoal. Eu tenho meu sentimento de dever cumprido, né? As aulas, quando são assim, não são presenciais, fluem mais fácil, fica tudo gravado, eu falo o que eu quiser, dou aula rápido, então o conteúdo nunca falta, pessoal, sempre sobra conteúdo. No entanto, eu acho, assim, sinceramente, com os senhores, que eventualmente poderia ser muito melhor quando é presencial, porque a gente tem certeza da produtividade que isso representa, tá? Então, a aula está dada, o conteúdo é esse, né? A prova vai ser via plataforma, né, pessoal? Então, depois das confusões, das reclamações, né? Teve gente que foi reclamar para a Rosângela porque aquele dia não pode dar aula presencial, mas ele pode dar prova presencial. Eu fui para aí porque eu queria conhecer os senhores, né? Não era porque queria ferrar a vida de ninguém, né? Mas por conta de um monte de choradeira, né, pessoal? O aluno é assim mesmo, chora por ali. Daí, me parece que esse semestre este bimestre, ninguém vai fazer prova presencial. Todos vão ser via plataforma. Então, vai ter 1, 2, ou 3 questões subjetivas, né, porque até uma regra da casa, mas, digamos assim, eu acho que a prova vale 7 ou 8, tem que ver lá, nem me lembro de cabeça. Mas se for assim, eu faço 3, digamos que vale 8, vão ser 10 questões
objetivas e 3 subjetivas. Sempre vou fazer desse jeito. Ou 2 e 5, alguma coisa assim a gente faz a prova dessa forma com base nesse conteúdo que está aqui. Não vou fugir disso e acredito que não vai ser dificuldade nenhuma para os senhores alcançarem a aprovação com relação a isso. Beleza? Então, já deixo bem claro aqui qual é o conteúdo para os senhores saberem. Aqui, ó, eu também, se vocês pegarem aqui, ó, segunda parte da aula, segunda aula, tá? Realização do trabalho para a composição da nota bimestral. O que é o trabalho, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Se vocês clicarem aqui, vai ter essa possibilidade, vai abrir um formuláriozinho para vocês, que é esse aqui, direito do trabalho, 2, segundo bimestre, tal, aquela coisa ali. Faça um resumo sobre a liquidação de sentença no processo do trabalho e posta aqui. O trabalho deve ter fundamentação legal e doutrinária. É isso que eu quero que vocês façam. Um resuminho com relação a como que é o nosso primeiro tópico, que é a questão da liquidação de sentença. Então, fez isso, posta aqui, né? Escolhe o seu nome, diz quem é você, esclarece que, se o meu nome não está na lista, eu vou lá e coloco o outro e escrevo embaixo, mas eu acho que não é o caso de vocês, todo mundo está na lista, e daí eu dou uma olhada um por um. Gente, eu já, antes da pandemia, eu já fazia trabalho via formulário. Para quê? Para não carregar papel e não perder o papel de aluno. Tá? E outra, não adianta mandar para o WhatsApp, não adianta mandar por e-mail, não vou dizer que eu não vou olhar, mas a chance de dar errado é muito maior. Se você fizer por aqui, não tem como dar errado, tá? Porque fica tudo 100% registrado. Tranquilo? Então, a segunda parte... Diga. Tem algum limite de página? Não tem limite máximo nem mínimo, tá? Eu quero que você use a sua consciência e faça alguma coisa que lhe ajude a não ter que estudar para a prova. Se você fizer um resumo de liquidação de sentença bem tranquilo com relação a isso, a hora que você estiver fazendo a prova, só no teu resumo mata qualquer questão, tá? Porque é uma coisa simples, mas é uma coisa bastante importante na Justiça do Trabalho, ok? Professor, Ok, obrigado. Diga. Tem até o horário do fim da segunda aula para entregar? Veja, a ideia é isso, mas é meio apurado, né, pessoal? Então, vocês querem que eu dê mais tempo para vocês? Vamos Sim. combinar até quando? Por favor. Pode dar prova. Professor, eu já enviei antes, professor. Tem problema? Não tem problema, não tem problema. Então tá bom. Não tem problema, não. Queimou a largada aí, mas não tem problema, né? Não tem problema. Pessoal, o senhor nem é professor, hein? O senhor é um anjo. Não, mas é que não adianta. Eu estou aqui para ensinar, não adianta ser assim tão... Não adianta, né? Quando é presencial, a gente está lá, a gente está junto, e mesmo assim eu ainda sou bem tranquilo. A minha vontade é tentar atingir os senhores realmente, talvez vocês entendam, porque eu acho que às vezes falar de processo, muita gente não gosta, e para quem não tem vivência forense, não é tão útil assim, sabe? Então é meio complicado. Mas o que eu diria é o seguinte, vamos combinar então que até amanhã, não. Mas eu falar até amanhã também não vai fazer diferença nenhuma. A outra turma vai fazer na semana que vem. Então, vamos combinar até a semana que vem. Tudo bem? Ai, perfeito, professor. Nossa, professor, tá perfeito. ótimo. Tá bom? É a Então, próxima aula da semana que vem? até a próxima aula. Porque porque seria a nossa aula normal, esta atividade seria na semana que vem e tal. Então, na verdade, eu estou adiantando um pouquinho aí. Se não tiverem nenhuma reclamação, para mim está ótimo. Tá bom? Beleza. Para nós também, professor. Perfeito. Então, beleza. Então, teoricamente, vocês têm esse tempo de aula para fazer isso. O ideal é que vocês usassem isso, porque senão vão fazer na quinta-feira à noite, correndo, né? Na semana que vem, faço nessa. O que eu vou fazer para vocês? Vou fazer chamada agora, pessoal, e los dispenso, porque o conteúdo está colocado, está tudo certo, tá? Professor, Diga. eu tenho uma dúvida do trabalho. Eu estava lendo aqui, eu peguei 3 livros para fazer o resumo, e cada um fala de um artigo diferente daquelas modalidades, sabe? Eu posso citar todos?
Veja, a liquidação tem algumas poucas modalidades. O que eu diria? Pegue a lei, dê uma olhada, veja o que você entende. Basicamente, não precisa ser um resumo doutrinário. Eu quero que você me resuma o que está na lei. A doutrina é para que você fundamente o que você está falando, tá? Então, se você pegar a lei ali, você vai entender facilmente como é que funciona. A aula também ajuda bastante. Tá? Tranquilo, então. Obrigado, professor. Não sofra tanto. Eu quero que você entenda o que está na CLT e como que a coisa funciona. Tá? Não é um TCC. Tá? É um trabalho para ajudar vocês na prova. Beleza? Professor, vamos lá. Diga. Como eu vi ontem, já que eu falei para o senhor, eu já fui fazendo hoje. Aí eu fui pegando a sua aula, o seu material, eu especifiquei os artigos, tudo certinho, e não fiz referência. Não precisaria fazer referência? Veja, eu dou uma olhada com calma lá, fique tranquilo. Tá? Porque eu fui pegando o seu material, fui pegando os artigos tal, e fui descrevendo o que eu fui lendo pelo artigo e o que eu fui entendendo, entendeu? Pelo seu material também. Aí só que eu fui colocando, coloquei os artigos, tudo certinho, qual que seria um, qual que seria outro, entendeu? Só não fiz, que daí, se tiver que fazer, eu pego, vou lá, excluo, coloco referências dos artigos, tudo, mas como eu não peguei doutrina, eu peguei mais a sua aula, entendeu? Não tem problema não. A ideia é que você faça realmente e que você aprenda a fazer. Se você fez, está ótimo. Eu quero que você exercite. Porque normalmente só eu fico falando e o povo não abre o livro, não escreve nada, daí a chance de aprender é muito pequena. Né? Até na hora que eu estou falando entende, mas nunca vai lembrar depois. Tranquilo? Se eu forçar você a escrever e você diz que escreveu, já estou atingindo o meu objetivo. Tá ok, professor. Beleza? Eu, pelo menos, sou assim, pessoal. Eu assisto a aula, né? Até hoje, a gente vira e mexe, está fazendo um curso de alguma coisa. Entendo tudo que o cara está falando, tudo beleza, mas lembro durante um bom tempo, mas chega um momento que você não lembra mais, você não sabe mais. Se eu pegar e for fazendo o meu resumo, minha anotação, assim, não preciso resumir, escrever, fazer um esquemão, assim, simples da aula. 10 anos depois, eu pego o esquemão, leio e lembro da aula inteira. Tá? Então, eu levei anos para aprender que eu funciono desse jeito. Vou ler um livro, eu vou fazendo isso. A cada página eu escrevo uma frase. No final, eu leio aquele esquemão, eu sei tudo que estava escrito, mesmo que passe o tempo. Então, é a minha forma de funcionar com minha capacidade de memória. Assim, sabe? Eu aprendi que é assim. Eu acho que a maioria das pessoas são assim, mas não é para todo mundo, né? Então, eu tento forçar um pouquinho. Beleza? Mais alguma, pessoal? Após a chamada, eu posso tirar uma dúvida que não tem a ver com o conteúdo do bimestre, mas sobre o estágio? Com certeza. Do estágio, eu não sei se eu sei, mas a gente conversa, beleza? Não, é que é sobre um caso prático que apareceu no escritório. Não, beleza. Vamos lá. Vamos ver quem está aí. Amanda. Tá. Presente, professor. Beleza. Ana Paula, não, né? Então, Arlete está aí. Bruna, não, tá. Cíntia, está. Cristiane, está. Presente. Daiane, não, tá. Jesley, não, tá. Estevam, está. Fernanda, está. Gabriel, está. Hanna, está. Iago, está. Jéssica, está. As duas Jéssicas estão. Jonathan, está. João Carlos, está. José, está. Lídia, está. Lucileide, está. Luiz Carlos, não está. Luiz Fernando, está. Luiz Gustavo, está. Marlon, está. Maria Eduarda, está. Aqui. Qual Maria Eduarda? As duas. A Silveira, eu sou a Silveira. A outra também tá. Tem que chamar da outra mesmo, que eu não tenho ideia do que é. Monique, Nilson, Paola, Renata, Thalita,
Vinícius e Wesley. Pessoal, pela lista ali, não está aqui hoje o Luiz Carlos Pedroso, o Jesley, a Daiane, a Bruna e a Ana Paula Salgado, tá? Os outros estão presentes, tranquilo. Nilson presente, professor. Nilson, eu acho que eu dei presença, só um pouquinho. Tá bom, obrigado. Nilson presente, está aqui sim. Okay. Pessoal, mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês, tirando o colega ali do estágio? Não, Já acho que é só, professor. Boa noite, professor. Então é isso. Estão dispensados, boa noite. Fica aí quem quiser trocar ideia. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa prova para vocês, estudem. Obrigado, pega leve. Sim. Boa noite, professor. Boa noite. Professor? Oi. O prazo para a entrega do trabalho... Semana que vem, até a aula de semana que vem, Sunis. Opa, tranquilo, então. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Professor, Oi. Eu sou de Ventania e eu faço estágio com a doutora Fabrícia. Sim. E apareceu o caso de uma mãe que ela quer uma indenização do filho que morreu no trajeto de trabalho. Faz quase um ano disso, então está quase prescrevendo o prazo, né? Aí me surgiu a dúvida de como os tribunais eles vêm decidindo sobre a morte em trajeto de trabalho. Tá. Bom, vamos pensar assim. Mas é que... Cara, tem que dar uma olhada boa. Eu já tive vários processos com relação a isso e normalmente eu faço a defesa, tá? O que eu diria para você? Eu acho que por mais que isso, como estava no trajeto do trabalho, vai caracterizar a competência da Justiça do Trabalho. Você trabalha na Justiça do Trabalho? Como? Você trabalha na Justiça do Trabalho? Não, faço estágio em advocacia. Tá, eu vejo. Eu acho que se faz quase um ano, porque se fosse competência da Justiça do Trabalho e um processo comum, ia prescrever em 2 anos, tá? Mas, como é uma coisa que a gente entende que a competência da Justiça do Trabalho, no entanto, está discutindo direito civil. Então, se discute qual é o prazo prescricional com relação a isso. No entanto, 1 ano, eu acho sossegado, porque isso aí prescreve em 2 anos, né? No mínimo, né? Se fôssemos pensar puramente na competência da Justiça do Trabalho. Existem argumentos, só que eu não sei se isso está sendo bem aceito, acho que não mais, tá? Que diz assim, olha, é competência da Justiça do Trabalho, mas a Justiça do Trabalho, quando está falando da indenização morte, ela não está tratando de uma verba de natureza trabalhista, ela está tratando de uma natureza de indenização de direito civil. Então, o juiz do trabalho, nesse caso, estaria dando uma indenização de direito civil e não de direito do trabalho. A competência dele se daria apenas porque o evento aconteceu ali em função do contrato de trabalho. Então, você vai encontrar julgados que vão dizer que, por mais que seja competência do trabalho, o prazo prescricional não seria 2 anos, seria 5 anos ou mais até, por conta de envolver direito civil e apesar de estar na Justiça do Trabalho. Me parece que esse entendimento é assim um tanto quanto já ultrapassado, né? E os caras vão fixar o pé com relação ao prazo da Justiça do Trabalho, que é 2 anos o prazo prescricional, né? Como funciona o prazo prescricional da Justiça do Trabalho? Você tem o direito, você tem 2 anos para propor a ação e você pode reclamar os últimos 5. Imagine um prazo de uma reclamatória. Se você trabalhou aí 10 anos na empresa e deixou 1 ano, saiu dali 1 ano, você entrou com a reclamatória. Você tinha 1 ano ainda para entrar com o processo, você entrou, só que você reclama os últimos 5. Logo, você só vai reclamar 4 anos. Assim funciona a prescrição da Justiça do Trabalho. Mas no teu caso de acidente, você está fazendo 1 ano, não é problema, né? Eu acho que você teria prazo para não ocorrer prescrição na Justiça Civil, mas como foi em função do trajeto do trabalho, você pode entrar com relação à empresa na Justiça do Trabalho. Me diga assim, a empresa forneceu o transporte, por que você está pensando em responsabilidade dela?
A empresa não forneceu o transporte e não auxiliou a família em nada. Mas como que ele estava indo trabalhar? Ele estava indo de moto, por conta própria. A moto dele? Isso. Perímetro urbano? Não. Perímetro urbano. Cara, mas será que tem responsabilidade? Eu entendo assim, que isso caracteriza acidente de trabalho para fins previdenciários. Tá? Perante a Previdência, é acidente de trabalho. Tá? O que daria direito a afastamento, toda aquela coisa, geraria estabilidade, uma série de situações. Agora, isso aí não vai gerar direito de indenização contra a empresa. Por quê? Porque a empresa não contribuiu com o evento morte de forma alguma, né? Entendi. Entendeu? Então, assim, existe um entendimento. Considera-se acidente de trabalho? Sim, para efeito previdenciário, perante o INSS, para gozar de benefício, para ficar afastado, daí ter um ano de estabilidade quando voltar, todas aquelas coisas. Então, para efeitos previdenciários, isso aí é um acidente de trabalho. Com relação à empresa, não. A empresa estava dentro do perímetro urbano, provavelmente ele poderia pegar um transporte coletivo, alguma outra coisa, foi de moto, se acidentou porque ele optou por ir de moto. Não, sinceramente, não. Se fosse fornecido pela empresa de transporte, se fosse uma condicionante, alguma coisa assim, geraria responsabilidade. Eu tive um caso, pessoal, ocorreu aí na vara, na comarca de Araputi, tá? O cara estava indo pegar um caminhão em Telêmaco, né? E estava indo de carro. Qual foi a minha defesa? O cara está indo de carro, foi porque quis, tinha o caminhão da empresa ainda, ele não quis ir com os funcionários da empresa, foi de carro, se acidentou, o problema é dele. Ganhei o processo, não teve responsabilidade nenhuma para a empresa. Entre parênteses, o carro tinha sido dado pelo meu cliente para ele, né, para fazer justamente isso. Se isso fosse provado, a situação seria completamente diferente, a responsabilização. Eu neguei, ninguém conseguiu provar isso, eu ganhei o processo. Então, eu te garanto que vai ser difícil de você ganhar alguma coisa da empresa com relação a isso. Tranquilo? Tranquilo, entendi. Ficou bem claro, professor. Tranquilo? Agradeço. Não, que é isso, beleza. Se eu puder ajudar, fique à vontade, tá bom? Ok. Obrigado mais uma vez. Boa noite, professor. Boa noite a todos, pessoal. Um abração.